Durante o Renascimento, reviveu o espírito grego nas ciências e nas artes. A busca pela verdade científica exigiu um olhar crítico sobre as ideias dos antigos filósofos. Só que dessa vez os matemáticos não estavam preocupados com o rigor arquimediano e eudoxiano. Eles ficavam satisfeitos em manipular infinitesimais e obter através deles fórmulas para seus cálculos sem justificar a passagem ao infinito através do método de exaustão de Eudoxo. Por exemplo, Kepler pensava que figuras planas eram compostas de fatias com espessuras infinitesimais. Assim ele fatiou um círculo como se fatia uma pizza em muitos pedaços, cada pedaço sendo como um triângulo de base infinitesimal. Com isso, ele notou que a área do círculo é igual à metade do retângulo de lado R e C, onde R é o raio da circunferência e C é o comprimento da circunferência, que, como sabemos, vale 2 vezes π vezes R. Portanto, ele conclui que a área do círculo de raio R vale πr ao quadrado. Arquimedes e Eudoxo certamente não aceitariam essa construção como prova da fórmula para a área do círculo, mas para os padrões da época estava de bom tamanho. Então apareceu em cena Bonaventura Cavalieri, que seguiu a linha de pensamento de Kepler. Pensando sobre fatias com espessuras infinitesimais, ele fez uma grande descoberta: o chamado método dos indivisíveis. As fatias de espessuras infinitesimais é o que Cavalieri chamava de indivisíveis. O método dos indivisíveis resultava de uma observação bastante intuitiva. Por exemplo, considere um sólido como uma pilha de fatias com espessuras infinitesimais. Todas elas bem empilhadas podem, por exemplo, formar um cubo. O cubo tem volume dado pela soma das fatias. Ele percebeu que desde que você não destrua o contorno suave dos lados do cubo, o volume do sólido, que é a deformação do cubo, mantém o mesmo volume que o cubo original. Na verdade, isso funciona de maneira bastante geral. O princípio postulado por Cavalieri é afirmado para áreas da seguinte forma: se duas porções planas são tais que toda reta secante a elas e paralela a uma reta dada determina nas porções segmentos de reta cuja razão é constante, então a razão entre as áreas dessas porções é a mesma constante. Isso também pode ser escrito para os volumes da seguinte forma: se dois sólidos são tais que todo plano secante a eles e paralelo a um plano dado determina nos sólidos seções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes desses sólidos é a mesma constante. Vejamos como esse princípio formulado por Cavalieri, aliado à geometria analítica, permite calcular a fórmula da área de uma elipse com semieixos A e B. Consideremos as equações da circunferência de raio A e da elipse de semieixos A e B. Primeiro tiramos y em função de x em ambas as equações. Daí percebemos que a razão entre as ordenadas na circunferência e elipse é b sobre a. Portanto, pelo princípio de Cavalieri para áreas, temos que a razão entre as áreas do círculo e da circunferência é b sobre a. Como a área do círculo é πa ao quadrado, segue que a área da elipse é π vezes a vezes b. Isso mostra um pouco o poder do princípio de Cavalieri. Com ele, muitos cálculos de áreas e volumes podem ser obtidos, mas essa técnica ainda tem suas limitações. Antes de continuarmos nossa história sobre cálculo de áreas e volumes, vamos considerar um assunto paralelo interessante e importante. Como vimos, os problemas de cálculo de áreas e volumes geralmente nos conduzem à ideia de somar um número infinito de coisas. Isso levou os matemáticos a se interessarem pelas chamadas séries numéricas, ou seja, somas de sequências infinitas de números. Como exemplo, vamos analisar o problema da soma a mais a ao quadrado, mais a ao cubo e etc. e ver uma aplicação interessante do resultado. Primeiro, se olharmos para a soma finita, S igual a A mais A ao quadrado mais A ao cubo até A elevado a N, podemos manipular essa fórmula de maneira a descobrir o que acontece com a soma infinita. Multiplicamos A em ambos os lados dessa expressão e temos o seguinte: A vezes S é igual a A ao quadrado mais A ao cubo mais A à quarta
até a elevado a n mais a elevado a n mais 1. Agora, subtraindo S por A vezes S, temos que S menos A vezes S é igual a A menos A elevado a n mais 1. Portanto, S é igual a A menos A elevado a n mais 1 sobre 1 menos A. Olhando para essa fórmula, percebemos que se o número A for maior do que 1, quanto maior for o número n, menor será o numerador. Assim, fazendo a extrapolação quando n tende ao infinito, percebemos que neste caso S será no limite igual a menos infinito. Ou seja, se A for um número maior do que 1, a soma explode, não será um valor finito. Por outro lado, se escolhermos A entre 0 e 1, a soma resulta um valor finito. Notamos que neste caso, A elevado a n mais 1 vai ficando cada vez menor à medida que n vai crescendo. Quando n tende ao infinito, A elevado a n mais 1 tende a 0. Portanto, para A entre 0 e 1, a soma infinita dá um resultado finito, S igual a A sobre 1 menos A. Dessa fórmula, podemos justificar uma afirmação interessante a respeito do racional que é uma dízima periódica, o 0,999 e assim por diante. Afirmamos que este racional é exatamente igual a 1. Para ver por que isso é verdade, tomamos A igual a 1/10 na série numérica. Neste caso, a soma infinita será pela fórmula que obtivemos, S igual a 1/9. Esse resultado nos permite mostrar que a dízima periódica é exatamente 1. Basta perceber que a dízima periódica pode ser escrita como 9 vezes 10 elevado a menos 1, mais 9 vezes 10 elevado a menos 2, assim por diante, que é obviamente igual a 9 vezes a série numérica que estudamos anteriormente com A igual a 1/10, e portanto temos 9 vezes 1/9, que é igual a 1. Esse tipo de problema ensinou aos matemáticos que, sob certas condições, somas infinitas têm de fato significado e utilidade na matemática. Sob certas condições, a passagem ao infinito pode ser justificada. O resultado da soma é uma quantidade finita. Agora, voltemos ao assunto principal. Novamente em nossa história, aparece em cena Pierre de Fermat. Ele estava interessado no estudo da área sob a curva y igual a x elevado a n, delimitada pelo segmento com extremidades 0 e a. Fermat explora o poder da geometria analítica para resolver esse problema. Primeiro, ele procura fatiar a área da figura em vários retângulos estreitos. Ele toma uma quantidade e menor do que 1, e com ela subdivide o intervalo de 0 a A, através de uma sequência infinita de pontos que começa com A, depois A vezes Z, depois A vezes Z ao quadrado, A vezes Z ao cubo e assim por diante. Tendo feito essa subdivisão do intervalo, ele consegue construir retângulos cujas alturas são dadas pela função y igual a x elevado a n. Assim, o retângulo maior, por exemplo, tem a área dada por A elevado a n vezes A menos A vezes Z. O segundo retângulo tem a área A vezes Z elevado a n vezes A vezes Z menos A vezes Z ao quadrado, e assim por diante. Fermat observa que a série numérica das áreas desses retângulos é uma boa aproximação para a área sob a curva e torna-se melhor à medida que esse se aproxima de 1. Pois bem, a soma dos retângulos resulta no seguinte. Podemos distribuir os termos, então a soma se torna o seguinte. Agora podemos isolar o termo A elevado a n mais 1 e obtemos o seguinte. Aqui temos uma série numérica dentro dos colchetes. Rearranjando os termos positivos e negativos, percebemos que a série dentro dos colchetes pode ser escrita da seguinte forma. Essa soma que temos dentro dos colchetes é semelhante àquela que estudamos anteriormente. Assim, podemos estudá-la como já fizemos antes. Primeiro, nós trabalhamos com a soma finita e concluímos que ela vale 1 menos A elevado a n mais 1 sobre 1 menos A. Em seguida, fazemos n tender ao infinito e concluímos que a soma infinita é igual a 1 sobre 1 menos A. Essa soma infinita faz sentido se A está entre 0 e 1, e no nosso caso o A é igual a e elevado a n mais 1, o que cumpre a condição de finitude da soma.
Assim concluímos que aquela soma se resume a 1 menos e sobre 1 menos e elevado a n mais 1. Mas isso é exatamente 1 sobre 1 mais e ao quadrado, tarará, tarará, até e elevado a n. Agora que Fermat chegou a essa fórmula para a área aproximada da curva, ele assume que e é igual a 1. Os retângulos, neste caso, terão uma espessura infinitesimal e a soma coincidirá com a área abaixo da curva y igual a x elevado a n, de 0 a a. Neste caso, a conclusão que a área é dada por a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Em notação moderna, o que Fermat descobriu pode ser escrito assim. Essa cobrinha na fórmula é um S estilizado, um S de soma. Soma de fatias com espessuras infinitesimais que vai de 0 a a. Essa notação foi utilizada na matemática a partir de Leibniz, como veremos mais adiante. Mas Fermat, na verdade, fez mais do que estudar a área sob a curva y igual a x elevado a n. Ele percebeu que esse método funciona para todas as curvas onde, ao invés de n natural, n é um número racional positivo ou negativo. Para ser mais preciso, ele percebeu que havia uma exceção. O método não funcionava quando n é igual a menos 1, caso em que a curva se transforma em uma hipérbole. O problema para n igual a menos 1 ficou aberto por algum tempo e será discutido mais adiante. Aqui é possível perceber um fato surpreendente. Para a função y igual a x elevado a n, o problema da área e o problema da reta tangente geram operações inversas sobre a função. Enquanto uma eleva o grau da função e a divide pelo expoente resultante, a outra multiplica a função pelo expoente e reduz seu grau. Infelizmente, pelo que parece, Fermat não percebeu este fato. O primeiro a perceber essa relação foi o mentor de Isaac Newton, Isaac Barrow. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários. Até a próxima!